Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz a Bíblia. Porque é necessário nós crermos que Ele existe. Pela fé nós existimos, nos movemos. Pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé nós cremos que nós não somos o acaso de um Big Bang, mas nós somos alguém que foi sonhado por Deus. Irmão, recebe isso. Você foi sonhado por Deus. Você foi desejado por Deus. Você foi desenhado por Deus. E o teu propósito antecede a sua existência. Deus desejou você, Deus colocou um propósito em você, Deus imprimiu uma identidade em você. A Bíblia diz que nos céus a gente carrega um nome que a gente nem sabe qual é. Deus já nomeou você antes dos seus pais te nomearem. Deus já sonhou com você antes dos seus pais sonharem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então, antes de Deus me dar uma visão, eu preciso entender, Ele já tinha um sonho. Então Ele compartilha com você uma visão, mas sem fé você não vai conseguir sustentá-la. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A fé é uma dinâmica de antecipação tão poderosa, mas é engraçado porque às vezes a gente tem fé para problemas e não tem fé para milagres. Irmão, olha para mim, tem muita gente que está no meio de uma crise no casamento e já consegue imaginar como vai ser depois que se divorciar. Com quem que vai ficar os filhos? Como é que eu vou fazer com a casa? Tem muita gente que está no meio de uma crise financeira e já consegue imaginar o que vai fazer depois que falir. Quem que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer com a multa dos funcionários? O que eu vou abrir mão? Sabe o que é engraçado? É interessante. Às vezes a gente consegue ter fé para problemas, mas não consegue ter fé para milagres. A fé significa tratar coisas que não são como se já fossem. Então toda visão que Deus te dá precisa ser sustentada por fé. Eu sei o que Deus falou comigo, e se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Recebe isso em nome de Jesus, levanta sua mão, declara com autoridade, diga eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Diga e eu vou viver o que Deus declarou que eu viveria. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda visão é sustentada por fé. Sabe o que é interessante, irmão? Eu estou terminando aqui. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o gigante. O nosso problema é a tempestade. O nosso problema é a falta. O nosso problema é a doença. Mas o único problema que a gente tem é a falta de fé. A incredulidade mata mais do que doenças. A incredulidade para mais pessoas do que gigantes. A incredulidade tem abortado mais projetos de Deus do que qualquer tempestade. Porque se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, o meu problema é falta de fé. Olha que interessante, você está comigo? Diga amém. A Bíblia fala que Pedro está no meio de uma tempestade, ele vê Jesus andando sobre as águas, ele tem uma ideia. E eu amo essa chave porque eu acredito de verdade que tem milagres que a gente vive naturalmente, mas tem milagres que a gente precisa provocar. O milagre do fluxo de sangue foi provocado. Aquela mulher saiu de onde ela estava e ela correu para onde Jesus estava. O milagre daquele paralítico que foi içado do alto de um teto, ele foi provocado. Os seus amigos, eles abriram espaço à força para que Jesus pudesse vê-lo. Existem milagres que acontecem naturalmente, mas existem milagres que você precisa provocar. Você está comigo? Diga amém. E a Bíblia não diz que Jesus veio andando sobre as águas, olha para Pedro e falou: ei Pedrão, vem cá, cara, vem ver como é que é legal andar sobre as águas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas no meio de uma tempestade. E Pedro, quando vê, ele pergunta: Senhor, és tu? Se é o Senhor, me faz ir ter contigo. Se é o Senhor, me leva até aí. A ideia foi de Pedro, mas o milagre quem gerou foi Jesus. Jesus libera uma palavra, ele fala: Pedro, sou eu, vem. E aí sabe o que acontece? Eu queria compartilhar algo aqui. Guarda isso em nome de Jesus, irmão. A gente acha que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro fez algo muito mais poderoso do que andar sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra. Deixa eu falar isso mais uma vez, guarda isso. Pedro andou sobre a palavra. Porque quando Deus libera a palavra, vem um caminho sobrenatural, é criado de forma natural. Jesus fala: Pedro, vem. Naquele momento um caminho é criado. Irmão,
toda palavra que sai da boca de Deus gera uma realidade que não existia. Jesus fala: Pedro, vem. Aí a Bíblia diz que Pedro coloca o pé para fora e ele vai, ele dá o primeiro passo, ele começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que em algum momento, e a banda pode subir para parecer que eu estou terminando, em algum momento Pedro olha para a tempestade, Pedro olha para as ondas, Pedro olha para o vento, e ele começa a se perguntar: como isso é possível? Irmão, olha para mim. A chave para a gente viver milagres em fé é parar de perguntar como vai ser e confiar em quem prometeu. Esquece o como, se agarra ao quem. Como vai ser, André? Eu não sei, mas eu sei o que Deus me mostrou. Como a gente vai romper, André? Eu não sei, mas eu sei que Deus disse que a gente vai romper. E se Deus disse que vai acontecer, declare: já aconteceu. Como que eu posso prosperar no meio da crise, irmão? Deus não depende de economia, Deus não depende de circunstâncias naturais. Deus é Deus. Deixa eu liberar isso sobre você. Deixa Deus ser Deus na sua vida, irmão. Deus, ele pode gerar fontes de água doce em meio a desertos. Abraão entendeu isso. Tem um momento que Abraão prospera tanto que está dando problema. A quantidade da prosperidade dele já não tinha mais espaço para eles coexistirem com tanta prosperidade. Aí ele fala para o sobrinho dele: olha, escolhe um lugar, que o lugar que você quiser ir, eu vou para o outro lugar. E a Bíblia diz que ele escolhe o melhor lugar, o lugar mais favorável, o lugar que tinha vegetação, um lugar que era mais tranquilo. E Abraão fala: tudo bem, esse lugar que você quer, eu vou para o outro lugar. Abraão entendeu um princípio poderoso que pode mudar a história de alguém aqui nessa noite. Quando a gente entende o poder que a gente em Deus carrega, a gente não é mais refém de nada exterior, porque tudo que você precisa, Deus já liberou dentro de você. A palavra de vida, a provisão sobrenatural. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. A cura divina. Você está ouvindo isso de alguém que em 2017 estava com catéter na jugular, usando fralda, lutando para vencer uma endocardite, e eu estou aqui pregando e ministrando cura, irmão. Deus está pronto para surpreender aqueles que estão prontos para confiar. Você crê nisso? Então o que eu preciso fazer? Preciso crer e não duvidar. Preciso avançar e não olhar para trás. Nós não somos daqueles que, colocando a mão no arado, retrocedem, mas daqueles que permanecem são salvos. Você crê nisso? Então fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Sabe o que é poderoso, irmão? Olha para mim. A Bíblia diz que a nossa fé pode mover montanhas, mas a verdade é que o nosso medo também pode criá-las. Você tem uma fé capaz de mover montanhas, mas se você tiver medo, seu medo pode criá-las. Tem muita gente que está preocupada com coisas que talvez nem vão acontecer. Eu lembro que eu li um estudo há algum tempo atrás, foi um pastor americano que compartilhou. Eles foram entrevistando pessoas sobre qual era o medo que essas pessoas tinham. Sabe o que é interessante? Eles foram acompanhando essas pessoas e depois de algum tempo eles constataram que 97%. Acabaram nunca acontecendo. Tem gente que consegue antecipar problemas que nem chegaram. Tem gente que está lutando lutas que ainda nem aconteceram. Tem gente que está preocupado com gigantes que ainda nem te enfrentaram. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Ao invés de a gente gastar tempo antecipando problemas, Deus está chamando a gente para gastar tempo antecipando milagres, provocando milagres. Você está comigo?
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas. A beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!